Olá, caros telespectadores do canal do Esquema Tático, sejam muito bem-vindos a mais um Bolão do Brasileirão, episódio de número, de novo, 29, né? Porque a gente já fez o episódio de número 29 no começo da semana, mas por problemas técnicos o vídeo acabou sumindo, por incrível que pareça, né? Essa tecnologia sempre deixando a gente na mão. E, enfim, dessa vez, né, como a gente não teve o bolão na última rodada, a gente vai falar, né, óbvio, da 35ª rodada, mas também vamos comentar sobre algumas coisas que aconteceram, né, que a gente já tinha comentado na última edição. E acho que primeiro, né, para a gente começar aqui o assunto, a gente tem que falar dos assuntos que a gente falou no vídeo passado, né, ali do jogo rápido que a gente teve no começo. E antes de mais nada, né, antes de começar realmente o nosso programa, vamos nos apresentar. Meu nome é Leonardo Moscatelli, apresento esse programa com meu querido amigo Guilherme de Almeida. Gui, bom dia para você. Na verdade, boa tarde já, né? Já passamos do meio-dia aqui. Sim. Gui, vamos começar o nosso assunto, né? Falando de novo da Amandinha, que ganhou pela 7ª vez consecutiva o prêmio de melhor jogadora de futsal feminino do mundo. Gui, de novo, por favor, vamos ser breves aqui, que tem bastante assunto no começo. Comente aí um pouco sobre a Amandinha. Bom, é bem isso que você falou, né? Uma jogadora aí brasileira super jovem, né? A gente comentou um vídeo que não foi ao ar, infelizmente. Ela tem 26 anos, ela é um pouquinho mais nova que eu, ela nasceu em setembro de 94, né? E craque de bola, né? Ganhando 7 vezes seguidas desde os 19 anos, então. E ela joga profissional desde 2009, né? Então ela tem uma carreira já bem longa, assim, mesmo sendo tão jovem, né? Então de se admirar, e ela ainda joga no Brasil, né? Ela representa um time aqui do Brasil, e, meu, força para ela total, que ela é bem pequenininha, né? A Amandinha mesmo, mas que arrebenta e continua arrebentando mais anos e trazendo grandes frutos aí para o futsal brasileiro, que é sensacional. Ela tem 1,58 de altura, para quem não a conhece. Eu não conhecia, então que bom que, né, a gente tem uma jogadora como essa, né, e a gente pode acompanhar ao vivo, né, quem gosta aí de futsal. E passando para o nosso direto aqui, né, para o nosso segundo assunto da última rodada também, a gente falou sobre um pouco do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz virou o 25º técnico demitido, né? A 25ª troca de técnico desse Campeonato Brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro 2020/2021. E, Gui, Sim. rapidinho, só... Cara, por que você acha que o Fernando Diniz, né, saiu do São Paulo? Foi inconsistência? Foi um trabalho mal feito? Eu já ouvi bastante gente falando que foi a troca, né, de comando da presidência do São Paulo, né, que trocou o diretor de futebol lá dentro, e isso acabou desestabilizando o clima ali do vestiário. O que será que aconteceu? Cara, eu não sei qual foi o fator direto que levou a acontecer isso, mas eu acho que quebrou-se a confiança do técnico com o elenco, né? Então, e um pouco da relação também, né? O Diniz, que era um cara que era muito parceiro, assim, dos jogadores no começo, assim, né? No jogo ele extravasava, né? Sempre muito esquentado, né? Mas todo mundo achava normal, né? Ele até às vezes xingava um ou outro, mas era xingamentos, mas tipo, não era tão pessoal assim, era mais tipo, fica quieto, vai, de um jeito mais feio, vamos dizer. E aí, quando aconteceu o caso com o Tietê, aí eu acho que a partir daquele momento ele acabou perdendo um pouco do grupo, né? E foi tendo maus resultados a partir disso e culminou no que aconteceu, né? Infelizmente, né, o São Paulo vinha num ótimo momento, né? Mas esse ano, né, tá numa draga aí e bem difícil deles retomarem aquele futebol, né? Eu acho que eles conseguem, tipo, terminar o campeonato ali na zona da Liberta e tal, mas sem muito brilho, né? Sim. O São Paulo que a gente sabe, a gente já está em fevereiro, e até agora não ganhou nenhuma partida em 2021. Então, realmente, o trabalho do Diniz, assim, na virada do ano, né, e com a troca da diretoria, realmente, acho que deu uma desestabilizada.
Então, enfim, isso aí são coisas do futebol, né? Infelizmente. Ou felizmente, né? Para quem torce para São Paulo, acho que ficou feliz com a troca. Bom, já passando então para os nossos assuntos de hoje, realmente, né? A gente tem, não vamos falar ainda da 34ª rodada, vamos falar dos aniversariantes do dia, Gui. Você que lembrou dessa data, né? A gente está gravando dia 5 de fevereiro, numa sexta-feira. Quem que faz aniversário hoje, Gui? Bom, hoje, né, como eu sou santista, né, eu não podia esquecer o aniversário do nosso ídolo recente aí, Neymar, né, o menino adulto Ney, hoje faz 29 anos, né, o Neymar, que é o cara que eu admiro muito na questão do futebol, né, um cara que trouxe muitas alegrias para o time do Santos, né, ganhou Copa do Brasil, ganhou Paulistão, ganhou Libertadores, então é um cara que eu admiro muito o futebol dele, o talento dele, né? E o segundo nome aí da nossa lista, né, é simplesmente o pai, Cristiano Ronaldo, né, que faz 36 anos no dia de hoje, né, o cara que maior artilheiro de Portugal, maior artilheiro da Champions, maior artilheiro do Real Madrid, maior artilheiro de onde ele passou, ele é o maior artilheiro praticamente. Então, né, é um cara que é diferenciado, que até hoje, né, 36 anos, mantém altíssimo nível, né, um nível físico principalmente, né, então é um cara a se admirar aí, parabéns, papai Cris. E por último, é aniversário também do nosso irmão Carlitos Tevez, né, e eu admiro o futebol dele, mas desprezo o país dele, então não sei quantos anos ele está fazendo, né, então é isso, parabéns, Tevez. O Tevez deve ter uma idade parecida com o do Cristiano Ronaldo, mas obviamente, né, não seguiu os mesmos passos fisicamente, né? Um pouco mais, eu acho. Acho que deve ser um pouco mais velho, mas deve estar ali naquela faixa etária dos entre 30 e 40 anos. Enfim, o ponto aqui é que eu vou ter filho nessa faixa de fevereiro, né? Para ser um craque de futebol, porque aparentemente essa data tá boa para o cara ser craque, né? Só monstros aí da bola. Bom, vamos passar então para os assuntos de Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar da 34ª rodada rapidinho aqui, né? Para não se alongar muito. Cara, Gui, que jogo louco esse. Na verdade, o jogo não foi louco, né? Mas o final do jogo foi louco. Fortaleza e Sim. Curitiba se enfrentaram, né? Cara, aquilo no final que aconteceu, né? Pênalti, aí volta o pênalti, aí o goleiro é expulso, aí não tem mais substituição. Cara, o que aconteceu? Meu, eu acho que o jogo foi inteiro louco. Vou te explicar o porquê. O Coritiba ele saiu na frente com um gol do Ricardo Oliveira, né? Ricardo Oliveira que não marcava há quase um ano, né? Ele estava 344 dias sem marcar gols, quase um ano. Aí foi lá e fez o golzinho dele, né? No primeiro tempo. E aí, logo em sequência, né? O time do Fortaleza fez 2 gols, né? E virou o jogo. O primeiro gol foi contra uma coxada que enganou o Wilson. Então foi um jogo inteiro louco, né? Foi do começo ao fim, né? E aí no segundo tempo, né, o Fortaleza foi lá e fez o terceiro com o Wellington Paulista e teve a chance de fazer um quarto com um pênalti que foi uma bola na mão, assim, no braço do Rodolfo, que foi expulso, né? Então o Curitiba já ficou com 1 a menos. Quando eles bateram, o Wilson se adiantou e aí ele já estava com o amarelo, reclamou, tome-lhe o segundo, sai do jogo, né? Como você comentou, sem substituições. Aí quem vai pro gol, né? Meu Deus, cara. Que loucura. Como é que chama mesmo, cara? O Sarrafiori foi pro gol. Sarrafiori vai pro gol, né? Ele que falou que foi goleiro de futsal, né, na infância, né? E pega o segundo pênalti do Wellington Paulista. O cara errou os dois, né? Bateu muito mal os dois, quase que no meio do gol, né? E os caras conseguiram buscar os dois, mesmo que o Wilson adiantado no primeiro, né? Então, o Coritiba terminou o jogo com 2 a menos e 2 defesas de pênalti, né? Uma feita pelo meia Sarrafiori, que pontuou muito bem por conta disso.
Cara, que loucura, né? Lembrando que o Rodolfo também foi expulso com o segundo amarelo, né? Ele não foi expulso direto, ele tomou o segundo amarelo ali. E aí o Sim. Wilson, né? Ele, cara, não tem na nossa era de VAR, não tem o que reclamar, né? Você dá aquela passada para frente, o VAR vai ver, né? E o lance acabou seguindo lá, o Wilson catou o pênalti, aí depois seguiu o lance e acabou voltando porque o VAR viu, né? Que ele estava adiantado ali, realmente. E até a FIFA deu uma ajudada, né? Porque falou, ó, o goleiro só precisa estar com um pé na linha, né? Não precisa estar com os dois quando o cara foi bater. Sim. E o cara tava com os dois fora da linha, né? Então o Wilson até saiu puto ali, né? Xingando a arbitragem, né? Achou que, enfim. Mas a E regra. ele ficou vendo o pênalti do vestiário, da porta do vestiário. Então ele viu o cara catando. É, então. Sarrafeiro. Aí, ó. Ainda viu. Bom, enfim, não serviu muito pro Curitiba, né? Ter catado ou não Não, esse pênalti, mas pelo menos foi uma história engraçada, né? Pra gente contar e pra quem viu ao vivo foi ainda mais legal, né? O Gui tava lá vendo ao vivo. Foi emocionante, né? Bom, enfim, o uhum. Sarrafiori fez quase 7 pontos aí, né, por causa da defesa do pênalti. Para quem não estava acompanhando o jogo, quando viu ali uma defesa de pênalti, 7 pontos pro cara, deve ter ficado em choque, mas enfim. Bom, para o nosso último assunto aqui, então, a gente teve um assunto mais tranquilo, né? A gente teve o empate, né, do Internacional, empatou com o Atlético Paranaense, né, fora de casa. E finalmente acabou a sequência de vitórias, né? Aquela sequência recordista aí do Internacional. 9 vitórias seguidas, né? O disparado maior recorde aí de vitórias seguidas do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, parabéns ao Internacional aí que conseguiu esse recorde, mas acabou a festa, né? Acabou a farra. Então, não tem muito o que falar desse jogo, né, Gui? Foi um 0-0 bem xoxo, né? Não tem muitas chances para ambos os lados. O que a gente não entendeu foi o Kaiser não ter entrado como titular, né, do Atlético Paranaense. Sim. Foi um jogo bem truncado, assim. Acho que as principais chances saíram pelo lado internacional pelas duas laterais, né? Moisés e Rodinei jogando muito bem, né? E pelo lado do Atlético Paranaense foi mais defender e esperar uma bola ou outra ali, né? O Léo Cittadini acertou uma bolaça no travessão, né? Mas fora isso não teve muitas chances também. E, né, foi bizarro, né? Começou com o Carlos Eduardo e não começou com o Kaiser, né? O Kaiser entrou lá pro final do jogo, lá no 25, 30 minutos do segundo tempo. Jogou muito pouco, fez mais função defensiva, então a gente não entendeu muito bem. Mas é isso, né? O técnico escolhe, então bola para frente. É, Acho que fizeram bem, tentaram quando puderam, mas um resultado acho que bom para os dois, né? Vamos dizer assim. é. O Inter só tá perigando, né? Porque o Flamengo tá encostando bastante. Sim, Tá com 2 pontos de diferença. Não sei, eu vou até verificar agora se o Flamengo. Não, o Flamengo não tem jogos a menos, então tá todo mundo com o mesmo número de jogos ali. Bom, então vamos passar para a 35ª rodada, né, que é o que interessa agora para a gente, para vocês, né, que estão nos assistindo. Bom, o sim. primeiro jogo, Bahia e Goiás, né, no sábado, e a gente vai ter uma rodada muito maluca. Vai começar a rodada no sábado, o mercado vai fechar às 6 horas desse sábado, né, a gente está gravando na sexta, então amanhã, e a rodada só vai fechar com o jogo do Fluminense com o Atlético Mineiro na quarta, né? Na verdade, o jogo do Corinthians contra o Atlético na quarta, que é o mesmo horário, né? Esses jogos Sim. das 9h30 na quarta, então a gente vai ter 9 jogos valendo para o Cartola aí, né? Segundo o Cartola nos informou. E vai ser meio estranho, né? Porque vai ter esses jogos começando no sábado e aí vai ter os jogos até quarta, né? Então desculpem, nos desculpem caso a gente dê dicas de jogadores que não joguem, né? Porque esses jogos aí de quarta realmente não dá para prever o que os técnicos vão fazer. A gente a gente vai dar dicas com os nomes que estão prováveis no Cartola. E aí a gente tem o jogo, só para informar, o jogo do Curitiba com o Palmeiras foi adiado, né, por causa do Mundial, enfim, para quarta-feira só da semana que vem. Então, dia 17 de fevereiro, só o jogo entre Curitiba e Palmeiras. E aí esse jogo não vale para o Cartola. Bom,
Gui, começa então aí falando de Bahia e Goiás. Perfeito, Léo. Nosso primeiro embate aí, um embate de dois desesperados aí da zona de rebaixamento, né? O Bahia na frente do Goiás ainda, né? Porque o Goiás está numa ótima fase, né? Ganhando jogos importantes aí para tentar último gás aí para ficar na primeira divisão, né? Ganhou do Atlético Mineiro na última rodada, né? Mas pega agora o Bahia jogando em casa, né? E não sei bem como é que vai desandar esse jogo, né? Eu acho que vai ser um jogo muito aberto, né? Eu estou dando um placar de 2-2 e vou dar duas dicas, uma de cada time, né? Duas dicas de ataque. Né? Pelo lado do Bahia, vou dar dica do Gilberto, né? O Golberto, que faz um tempinho aí que não mete um gol aí, que não representa. Então, eu acho que esse pode ser um bom jogo para ele desencantar. Não está com o Tadeu no gol, né? Então, acho que fica um pouco mais fácil de balançar as metas do Goiás. E pelo lado do Goiás, o nosso querido He-Man, Rafael Moura, né, que pontuou bem mal na última rodada, embora tenham ganhado, né, e pode ser um dos caras que marca gol, né? O Fernandão pode marcar um gol, né? O próprio Rafael Moura, outros jogadores, né, mas eu acho que ele é uma boa dica, uma boa aposta, né? O que você acha desse nosso primeiro embate? Gui, rapidinho. Quais foram? Bom, isso aí, Gui. Também concordo em tudo que você falou, porque o placar foi igual ao seu e minhas dicas foram iguais às suas. Mas eu queria trazer também alguns detalhes, assim, que é muito engraçado a campanha do Goiás, porque ele, assim, perde jogos em casa contra times grandes, né? É muito difícil o Goiás ganhar alguma partida. Mas às vezes nas partidas que a gente não acha, que a gente tem certeza que eles vão perder, eles vão lá e ganham, né? O empate, enfim. Então é muito irregular, é muito estranha essa campanha do Goiás e realmente, assim, tem ainda quatro rodadas, né, para terminar o Brasileiro e ainda dá para o Goiás sonhar com a permanência na Série A. Não é impossível, né? Não está totalmente rebaixado, está 4 pontos, né, do primeiro na zona fora, né, que é o Bahia, que realmente é o time, coincidentemente, o Goiás vai enfrentar agora. Então, enfim, é muito complicado essa situação do Goiás. A gente não sabe muito bem qual a vontade, né, e qual a intensidade que o time vai entrar durante as partidas, mas a gente está vendo que o time está tentando, pelo menos, né? Está tentando na raça, né, na vontade mesmo, ganhar as partidas com o que tem. E acho que é isso, né, para essa partida. Deve dar um empate aí. A gente está falando dos dois times que mais tomam gols nesse Campeonato Brasileiro. O Bahia já tomou 55 e o Goiás 57. Então é muito gol. Então a gente acha realmente que vai ser um placar elástico aí para ambos os lados por causa disso, né? Bom, passando para nossa próximo confronto aí, próxima partida, Atlético Goianiense e Santos, partida que interessa ao Gui aí, né? O Santos que acho que vai tentar um esforço aí para conseguir essa vaga na Libertadores para o ano que vem, né? Porque acabou abdicando totalmente, né, no Campeonato Brasileiro para essa reta final da Libertadores e agora, como não conseguiu o título, vai ficar de fora, né? Tá ficando de fora no momento da Liberta dessa temporada, né? Da próxima temporada, né? De 2021. Então, tá precisando conseguir resultados, né? Mesmo assim, o Atlético Goianiense também está nessa disputa e não tão fortemente, mas não tem perdido muitas partidas recentes, né? Nas últimas 5, por exemplo, ganhou 3 e perdeu 2. Então tá com uma inconstância, mas o Atlético também tá com uma força de vontade aí bem grande de conseguir resultados positivos nessa reta final do campeonato. E é um time que tem muitos pontos ganhos, né, em casa. Então, enfim, eu acho que fica um pouco difícil para o Santos, ainda mais sem Marinho, né, que acho que nós imaginamos que ainda vai estar contundido para essa partida. Então, fica difícil para o Santos, acho que, na minha opinião, conseguir uma vitória, ainda mais jogando fora aí contra o Atlético Goianiense. Bom, para minhas dicas, então, eu vou dar a dica do John, que, assim, negativou pra caramba na última rodada, né? Então,
Ele nem perdeu cartoleta, por incrível que pareça, ele tomou menos 7, né, de pontos, mas não perdeu nenhuma cartoleta, porque ele já é o goleiro mais barato do Cartola. Vale 0,70 cartoletas, então nem deram, ele nem perdeu cartoleta, senão ele ia ficar valendo tipo 0,10 cartoletas, né? Minha segunda dica é o Felipe Jonathan. Acho que então os dois aí conseguindo um SG e ainda conseguindo desarme, né? No caso do Felipe Jonathan conseguindo desarmes aí, enfim, acho que dá para conseguir uma pontuação bem legal. E do lado do Atlético, o goleiro aí deles, Jean, que é o goleiro que tem maior média no Cartola, então, enfim, acho que mesmo se ele tomar gol, e o Gui tem uma opinião diferente de mim, ele faz pontuações muito boas, porque a zaga do Atlético é muito ruim. Fala aí, Gui, Concordo. quais são os seus palpites e dicas, né, para essa partida? Muito bom, Léo. Eu acredito numa vitória do Santos para esse jogo, né? Acho que você comentou muito bem, né? Ambas as equipes estão ali na briga pela uma das vagas da Libertadores, né? Se vai acabar sendo um G8, então eles estão ali pertinho da zona, né? Com pontuações muito próximas ali dos outros concorrentes, né? Então eu acho que é um jogo de disputa direta. Acho que o Santos tem um pouquinho mais de time do que eles se baseiam muito no jogo coletivo, né? Então quando encaixam as jogadas deles, eles vão muito bem, né? Quando a marcação encaixa, eles vão muito bem, né? Mas quando nada disso encaixa, eles vão muito mal, né? Então depende muito do potencial realmente do Jean, né? Mas eu acho que o Santos ganha essa, né? Acho que ganha um placar discreto aí 1-0, né? Vai se basear um pouquinho também no jogo defensivo. Não acho que vai ser um jogo muito legal de ver, sendo bem sincero, né? Não confio num espetáculo, né? Mas vou dar 3 dicas aí do lado do Santos, né? Como sempre, clubista até o talo, né? Então vou dar dica do nosso querido Caio Jorge, que meteu um dos gols do último jogo aí, do 3-3, né? O Felipe Jonathan, que nem você, e o nosso querido zagueiro Luan Pérez, né? Que é um cara brabo demais, né? Agora que o Veríssimo saiu, ele tem assumido o posto de liderança ali na zaga, né? E se comportou muito bem no último jogo, né? O time deu umas dormidas, mas não foi muito culpa dele, né? Eu acho que é um cara bem constante aí. Torço muito pelo sucesso dele no Santos, né? Já partindo do nosso próximo jogo aí, né, temos um jogo que eu acho que vai ser bem legal de assistir aí, já oposto ao último, né? Que é Bragantino e Flamengo, né? Lá em Bragança Paulista. É um jogo que, na minha opinião, vai ser bem aberto, né? Com bastante gol, bastante lance ofensivo dos dois lados, né? Claudinho de um lado, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta do outro, né? Everton Ribeiro, muito mais o Diego agora que está jogando quase todo jogo, né? Então acho que tem tudo para ser um jogão, né? Para muita caixa, né? E eu vou apostar em jogadores mais de meio para frente aí, né? Não vou apostar no Claudinho porque ele mandou muito bem, foi um dos principais destaques da última rodada, né? Então colocar ele é muito perigoso, perder muita cartoleta. Eu acho que dificilmente ele possa ser o protagonista assim do jogo, né? Então vou colocar a dica aí do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique e do Raul, né, pelo lado do Bragantino, né, Raul, que não pontuou tão bem aí na última rodada, né, pode ser um dos principais pontuadores aí pelo lado do Bragantino nessa rodada aí. Jogão difícil, né? O que você acha desse embate aí, Léo? Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? Acho que não vai dar um empate. Eu acho que o grande problema do Bragantino, né, para esse confronto, é que o Bragantino ele perde muito gol. Contra o Atlético Goianiense, né, ele tem, assim, se você vê os melhores momentos do jogo, assim, o Claudinho dá muito passe, né, ele infiltra muito bem a bola, então, cara, cada passe que ele dá na cara do gol, pro cara chegar batendo, pro cara chegar chutando, é impressionante, assim, o quanto que o Bragantino, na última rodada, pelo menos, perdeu de quantidade, assim, de gol. Podia ter sido fácil, uns 4, 5-0 ali pro Bragantino na última rodada. Mas o Bragantino tem um histórico muito bom em casa, né? A gente sabe que essa campanha de retomada aí do Bragantino, né, nessa fase final de Campeonato Brasileiro, está muito interessante. E
jogando em casa, eles são muito fortes. Mesmo assim, né, o problema é que vai pegar uma pedrada, que é o Flamengo, né? O Flamengo está numa fase muito boa, está conseguindo resultados muito positivos e, assim, acho que entrou definitivamente na briga para o brasileiro. Acho que o Atlético Mineiro agora vai ter que lutar só mesmo para se manter ali no G4, para pegar a vaguinha na Liberta, porque esse título ficou mais na mão de Inter e Flamengo. Só um milagre mesmo para salvar o time de Sampaoli nesse momento. Então, acho que o Ceni tá conseguindo resultados positivos, está conseguindo fazer esse time jogar. E um detalhe que eu acho que é o mais importante é que o Flamengo é o líder jogando fora de casa. É um dos melhores times jogando fora. Então, eu acho que isso favorece muito pro lado do Flamengo, pelo poder ofensivo que eles têm. Vão jogar a partida, acho que com muita vontade. Então, acho que o Flamengo sai vitorioso, mesmo achando que o Bragantino tenha muita qualidade para conseguir um empate ou até uma vitória. Mas eu estou dando um placar de 3-2 para o Flamengo, por conta desses fatores. E de dicas, vou dar dica aí do cara que o Gui já falou, né, mas não deu a dica dele, Claudinho. Mesmo ele tendo feito uma pontuação muito boa, acho que ainda vale a pena colocá-lo para essa partida. Vou dar dica do Gabigol e do Bruno Henrique do lado do Flamengo, que são os caras que estão fazendo pontuações absurdas nessas últimas rodadas. Então, acho que não tem jeito, vai ser outra rodada que os dois vão ir muito bem. O Gabigol, só tomar um pouco de cuidado que ele está perdendo muito gol. Então, tá faltando aí um pouco de mais calma na cara do gol, um pouco de mira mais certeira. Bom, passando para a nossa próxima partida, então, né? A gente já falou, né, dos 2 jogos de sábado e já falou do único jogo de domingo, e a gente não vai ter um jogo que é muito louco essa rodada, né? A gente não vai ter um jogo às 4 horas do domingo. Só vai ter o jogo do Flamengo, que vai ser às 8h30 do domingo, de noite, né? Então, já passando para o nosso jogo de segunda-feira, né? A gente tem o jogo na segunda do Botafogo contra o Grêmio, no Engenhão. Jogo de segunda, né, acontece às 8h. E, cara, bom, esse jogo é outro que a gente tem que olhar para o retrospecto das duas equipes. Bom, primeiro, o Botafogo não ganha no Brasileiro faz muito tempo e só tem 4 vitórias. Então, apostar na vitória do Botafogo é, tipo, zero chance, acho que, de acontecer. Do lado do Grêmio, o Grêmio é o time que mais empata no Brasileiro. Tem 17 empates nesse Brasileirão. É impressionante, assim. Na última rodada, tinha tudo para ganhar do Santos. Até abriu um placar bom, abriu um 3-1 ali. E o Santos foi lá e arrancou 2 lances ali que, tipo, foram pênaltis mesmo, né? A bola bateu na mão dos jogadores. E o Santos foi lá e conseguiu o empate no último lance do jogo. Então, realmente, o Grêmio é o time do Um a empate. menos. Um a menos. E o Grêmio realmente é o time do empate. Mas, assim, mesmo jogando fora de casa, mesmo o Grêmio tendo esse histórico de empate, e mesmo o Grêmio não tendo, só tendo ganhado 2 vezes jogando fora de casa nesse brasileiro, cara, se o Grêmio não conseguir ganhar do Botafogo, assim, é o fim de carreira, sério. Não dá. Ô, Renatão, Fecha. Renatão, já vai acabar sua carreira aí. Então, eu tô dando uma vitória, assim, com muito medo do que pode acontecer para o Grêmio. 1-0 aí, básico para a equipe do Grêmio. E de dicas, vou dar dica aí. PP, Churin, né? Dupla de ataque, porque eu acho que o Diego Souza nem tá como provável, então não sei se ele vai jogar, mas talvez não jogue aí partida. E do lado do Botafogo, não, né? E o lateral esquerdo aí do Grêmio, Diogo Barbosa. Essas são minhas dicas para essa partida. Agora, Gui, você fala um pouco aí dessa partida. Bom, eu concordo com tudo que você falou, cara. É bizarro como que o Grêmio empata tanto no Brasileirão e como deixou escapar a vitória no último jogo contra o Santos, né? Como você bem comentou, né? Cara, o Santos estava com a menos, perdeu o Sandri e ainda assim conseguimos empatar esse jogo no último lance com um pênalti, né? Então, bizarro, né? O Santos fez 2 gols de pênalti no jogo, o Grêmio fez um também, né? Com o Diego Souza, né? E putz, é complicado apostar no Grêmio nesse jogo, mas eu também vou apostar, dar um placar de 1-0 que nem você.
né? O Botafogo, cara, eu acho que tá só esperando acabar o campeonato mesmo para sentar a galera e falar, bom, agora vamos lá, Série B, é isso aí, porque não tem mais chance, já está rebaixado, né? Então acho que é isso que tem que fazer. Né? Eu vou dar só dicas aí para esse jogo, então, do lado do Grêmio, né? Que nem você. Vou dar dica do Kahneman, né? Zagueiro. Vou dar dica do Vanderlei, né? Que é o goleiro provável aí para a rodada. E vou dar dica também, que nem você, do Diogo Barbosa, né? Não estou apostando em dicas de ataque, porque o PP ele foi muito bem na última rodada, fez também mais de 15 pontos, né? Então, acho que é meio arriscado dar crédito para ele nessa rodada aí, né? Já partindo aí para o nosso próximo jogo, aí eu acho que vai ser uma chuva de gols, né? Que é Internacional e Sport, né? Chuva de gols pelo lado do Inter, né? Que não acertou pontaria no último jogo aí contra o nosso querido Atlético Paranaense, né? Mas eu acho que contra o Sport, contra o frágil time do Sport que tomou uma sacolada do Flamengo, vai tomar sacolada igual do Inter, né? Eu tô apostando em 3-0 aí pro Internacional. E só dica do Inter também para esse jogo, né? Vou dar dica do nosso querido Patrick, que jogou muito bem, mas não teve muito sucesso nas finalizações. Né? O Rodinei, que nem eu já comentei no pré-jogo, aí, o Rodinei jogou muito bem. O último jogo, acho que pode ser um bom fator aí, já que o Moisés não vai para jogo aí. Acho que vai concentrar ações do lado do Rodinei. E, por último, o técnico Abel Braga, né, Abelão neles, né, que tem sido um dos principais responsáveis por esse momento maravilhoso do Internacional, líder do campeonato. Né? Acho que tem tudo para ser um cara que vai mandar muito bem aí no jogo, né, por conta do coletivo aí, né? O que você acha do nosso líder aí, Léo? Gui. Bom, o jogo de Inter, né, contra Sport, eu acho que tá bem desequilibrado, né, a partida. O Inter, né, como a gente já falou, recordista aí de vitórias do Brasileiro, por mais que não tenha conseguido essa vitória, né, contra o Atlético Paranaense. Jogou fora de casa, né, lá na Arena da Baixada, é bem difícil jogar lá, a gente sabe disso. Sim. Então, ainda mais nesse segundo turno, né, que o Atlético tá conseguindo resultados mais positivos e acho que retomou essa confiança jogando em casa. Então, realmente, deu uma vacilada ali, né, por não ter conseguido o resultado ali fora de casa, mas em casa, né, jogando ainda mais contra o Sport, que é um time que tá ali já tá na zona de rebaixamento para essa rodada, né? A gente sabe que tem um jogo hoje, né, contra o Botafogo, inclusive. Então, é capaz do Sport não estar mais na zona de rebaixamento quando vocês forem ver esse vídeo, mas por enquanto é o time primeiro aí na zona de rebaixamento. Então, eu acho que ficou, né, realmente muito desequilibrado para essa partida, mas não acho que, como você falou, vai ser um jogo elástico aí de 3 gols para o Inter. Eu dei 1-0 só. Acho que o Sport ainda dá para dar uma segurada aí no Inter. Não sei se o Inter consegue também. Tem a questão daquele também nervosismo de final de campeonato, né? O Inter sabendo que precisa ganhar, né, para ficar ainda distante do Flamengo que está chegando. Então, tem todas essas questões, né? Às vezes o time do Inter perde 2 chances ali no começo, o time já fica nervoso, né? Porque, poxa, não estamos conseguindo fazer o placar aqui contra um time mais fraco. Então, realmente, a pressão está toda em cima do time do Inter nesse momento. E, enfim, acho que esses são meus palpites para o jogo, mas mesmo assim estou achando que o Inter ganha essa partida. Bom, minhas dicas para esse jogo, então, são um cara aí que o Gui já falou, Patrick, né? Cara mais regular aí desse Cartola. Não foi muito bem na rodada passada, então acho que é uma dica legal para essa rodada. Companheiro aí de meio campo dele, Edenilson, também não foi muito bem na rodada passada, acho legal colocá-lo, né? Acho que escolher um dos dois é o ideal. E no ataque, Yuri Alberto, que também, depois daqueles 3 gols em cima do São Paulo, o cara deu uma abaixada aí no rendimento, mas acho que é uma partida boa para ele conseguir retomar aí uma pontuação legal. Bom, passando para a nossa próxima partida, então, nosso próximo confronto, Fortaleza e Vasco, né? Fortaleza, né, jogando no Castelão novamente, e
a gente sabe, né, teve toda a rodada passada aí, o jogo maluco aí contra o Coritiba. Impressionante o Wellington Paulista perdendo ali os 2 pênaltis, mas enfim. Esse jogo contra o Vasco, né, eu e o Gui, vocês já vão saber, né, mas a gente tem algumas divergências, vamos ter algumas divergências para esse jogo, né, e eu acho que o Fortaleza, ele sai vitorioso, né, muito por conta, acho que dessa força de vontade do time, que joga bem dentro de casa e que está precisando realmente desse respiro para sair, né, dessa zona do rebaixamento, né, já se distanciou bem ali do Sport, que é o primeiro da zona, 3 pontos de diferença aí, mas acho que precisa de mais um bom resultado aí em sequência para se afastar o perigo de vez. Do lado do Vasco, o Vasco foi muito, como a gente estava comentando nos bastidores, foi muito passivo contra o Flamengo, não jogou bem contra a equipe do Flamengo, né? A gente achou que ia ser um jogo bom de ver, né? O time do Vanderlei Luxemburgo acho que podia até apresentar um futebol melhor, mais vistoso, mas não conseguiu. Então acho que por causa um pouco dessa passividade dessa última rodada e desse resultado bem raçudo, vamos dizer assim, do Fortaleza na última rodada também, estou dando o placar aqui de 1-0 em favor do Fortaleza. E de dicas, só 2 dicas aqui do lado do Fortaleza, 2 caras que jogaram muito bem, não na mesma medida, acho. O Wellington Paulista, né, como eu já falei, perdeu os 2 gols, mas fez um, então tá valendo, acho que para essa rodada também. E um cara que eu gosto bastante na equipe do Fortaleza, que é bem raçudo, veloz e tem um bom drible, é o David, atacante aí da equipe do Fortaleza. Gui, o que você me diz, né, desse jogo? Bom, como você bem comentou, a gente discorda um pouco, né? Pelo jogo do Fortaleza que eu assisti no dia de ontem, né, eu tenho algumas considerações. Tipo, o David realmente jogou muito bem, inclusive o gol contra foi num cruzamento dele, que o cara meteu a joelhada para dentro, né? Mas eu acho que o jogo do Vasco, o Vasco foi muito passivo, como você bem comentou, né? E o Vasco, eu acho que já foi para o jogo já pensando nesse jogo de agora, né? Então, contra o Fortaleza. Eu acredito, sinceramente, que eles tenham já ido com a concepção de, beleza, é o Flamengo, acho que não vale a pena correr, se matar de jogar, às vezes ter um jogador ou outro suspenso, né? Num jogo desse, até o Vanderlei ele sacou o Benítez num certo momento do jogo, né? Mostrando totalmente que realmente estava aceitando a derrota, né? Então, eu acho que esse jogo o Vasco vai com força total, né? E pode muito bem sair com resultado, né? Eu estou dando um placar de 2-1 aí para o Vasco, né? Eu acho que o Fortaleza não vem de fácil realmente esse jogo, mas eu ainda acho que o Vasco sai soberano, né? E dicas, eu vou dar 2 dicas só do Vasco, né? Eu vou dar a dica do Cano, que mandou muito mal no último jogo, e eu vou dar a dica do Iago Pikachu, que é um lateral que voltou a ter uma boa fase com o Luxemburgo. Eu acho que é uma dica justa. Aí, pelo lado, se o Vasco sair bem, capaz desses 2 aí serem os nomes, né, do sucesso do Vasco, né? Bom, já partindo aí para o nosso jogo aí do nosso rival paulista, né, São Paulo e Ceará, né? O São Paulo, como a gente já comentou bastante, né, sem o Diniz, fase dura, sem ganhar no 2021, encara o Ceará que está precisando de pontos aí para, né, arriscar uma Libertadores, né? Já perdeu o último jogo contra um rival aí da briga aí contra o Corinthians e agora pode, né, se sobressair contra o São Paulo, né? Eu acho que esse jogo pode acabar muito bem empatado, né? Eu estou dando um empate de 1-1, mas esse jogo pode sair muito bem favorável para um ou para o outro lado. Não me surpreenderia com uma vitória de São Paulo, não me surpreenderia com uma vitória do Ceará também não. O Ceará tem sido muito aguerrido nos jogos, e quando perde, perde lutando até o fim. Então, né, eu acho que vai ser um jogo até legal de assistir, né? Então, acho que quem puder assista. E vou dar dica aí de 2 atacantes do São Paulo, né? Brenner e Luciano. Brenner que foi vendido ao Cincinnati agora, né? Então pode ser uma das últimas partidas pelo Brenner, com o Brenner pela camisa de São Paulo. E pelo lado do Ceará, dica constante nossa aí, Vina, né?
acho que é muito justo o nome dele, que sempre manda muito bem, mandou bem já no último jogo, né? O que você acha desse confronto aí do nosso rival paulista? Qual foi a sua primeira dica, Gui? Rapidinho. Brenner e Luciano. Luciano, beleza. Bom, sobre essa partida, né? Algumas coisas para falar. A gente sabe, né, que o São Paulo demitiu, né, o Fernando Diniz. Quem assumiu foi o Marcos Visoli. Inclusive foi o técnico, né? Eu estava até procurando aqui. Foi o técnico que treinou o Casemiro lá nas categorias de base, né, do São Paulo. Então, Show. é um técnico que conhece muito bem, né, esses bastidores, né, do São Paulo, conhece bem essa molecada, né, inclusive Brenner aí. Então, é um cara que eu acho que vai tentar transformar o São Paulo num time mais decisivo, vamos dizer assim, né, do que o Diniz estava conseguindo fazer. O Diniz, ele jogava de um jeito que o São Paulo tinha muita posse de bola, jogava mais travado, né, jogava mais tentando chegar um pouco melhor ali na fase defensiva, quebrando aquela linha a primeira linha de marcação dos adversários, né, chamando o adversário para o campo de defesa, e isso atrapalhou, acho que muito o trabalho dele, porque o São Paulo não tem jogadores, acho que qualificados para fazer isso. Inclusive até o Daniel Alves, que é um jogador que, em teoria, tecnicamente é muito bom, ele muitas vezes deu uma vacilada, né, nessas saídas de bola do São Paulo. Então, acho que ele vai tentar fazer o time ser um pouco mais vertical, jogando mais na velocidade e pegando o Ceará, que é um time muito arrumado, é um time que joga com a posse de bola normalmente, né? Talvez seja um jogo mais de o Ceará mantendo a posse de bola e o São Paulo tentando mais jogar num contra-ataque, né? Ou até certos momentos tentando as jogadas mais diretas, né? Mais verticais, como eu já tinha falado. Então, um pouco por esse retrospecto de mudança de técnico nos times brasileiros, melhorar, né, o estado e fazer com que os times, né, os jogadores do time, tentem jogar melhor para exatamente conseguirem as vagas de titular, né, para garantirem essas vagas de titular no time a partir de agora, né, nessa nova fase que vai se construir. Eu acho que o São Paulo sai vitorioso, principalmente porque, né, a gente já falou, o São Paulo ainda não ganhou em 2021, então precisa de uma vitória para realmente tirar esse peso, sair dessa zica, e acho que contra o Ceará, mesmo o Ceará sendo um time arrumadinho, mesmo o Ceará sendo um time que monta muito bem a sua defesa, acho que é um bom jogo para o São Paulo realmente mostrar que não foi sorte, não foi um momento, um lapso ali de bom futebol, que realmente o time é qualificado e merece ali estar nesse G4 que se encontra hoje em dia. Então, é isso. Estou dando um placar de 2-1 para o São Paulo, por conta de todos esses fatores. E as minhas dicas são muito parecidas com as do Gui. Dei a dica do Luciano também e a dica do Vina, do lado do Ceará. Mas, em contrapartida, dei a dica do Reinaldo, do lado do São Paulo, que eu acho que é mais provável dele jogar em relação ao Brenner. Não sei se o Brenner joga essa partida, não estava como provável, inclusive, no Cartola. Mas, como o jogo é lá na quarta-feira, né, como a gente já falou, bem possível que possa ter uma mudança aí dos prováveis. Bom, passando para a nossa próxima partida, então, a gente tem o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo duríssimo aí, né, para o Atlético. O retrospecto aí do Atlético jogando fora de casa é muito ruim no Brasileiro, né? A gente viu na rodada passada isso acontecendo claramente, né? Não conseguiu ganhar do Goiás. A gente até estava falando nos bastidores, né, Gui? Que o São Paulo entrou com 3 zagueiros, 5 meias e 2 atacantes. Ninguém entendeu aquela formação, sem o Guga na lateral direita. Eu não sei o que passa na cabeça do São Paulo para ter essas maluquices aí do nada, né? Ainda mais jogando com um time fraquíssimo que nem o Goiás. Então, enfim. Então, o Atlético Mineiro vai pegar um time fora de casa, com todo esse retrospecto, e ainda um time arrumadinho, né, que é o time do Fluminense, que está jogando muito bem, ainda mais jogando em casa, né, jogando no Maracanã. Eu acho que o Fluminense, por mais que vai ter algumas dificuldades ao longo da partida, né, por o Atlético Mineiro ter uma intensidade muito grande, eu acho que não deve sair derrotado dessa partida. Acho que sai vitorioso, inclusive. Então,
Tô dando um placar aí de 2-1 para a equipe do Fluminense. E de dicas, vou dar dica aqui. Não vou dar dicas de ataque do Fluminense, porque as dicas do ataque pontuaram muito bem na rodada passada. Então, eu vou dar dica do Calegari e do Marcos Felipe, que são caras, eu acho que Marcos Felipe acho que vai pegar muito, vai ter muito ponto de defesa difícil, por mais que ele tenha tido uma pontuação muito alta na última rodada já. E o Calegari vai ter que marcar ali, vai ter que ter um poder de marcação muito grande, né, por causa do poder ofensivo do Atlético. E do lado do Atlético, vou dar dica só para não deixar faltar, né, do Johan, que foi muito mal na rodada passada, acho que precisa, né, mostrar um pouco de futebol aí nessa rodada. Vou seguir. O que me diz essa partida? Bom, Léo, eu concordo com você, uma vitória do Fluminense também. O Fluminense está num ótimo momento, como você bem comentou, né, baseando muito na força do poder coletivo de jogo, né? Então, todo mundo fazendo a sua parte ali, com gols de jogadores muito diversos, né? Não é aquele time que concentra muito, que nem vai o Bragantino, que é muito do gol do Claudinho, né? Ou então o Vasco, que é muito gol do Cano. O time do Fluminense é um time que todo mundo marca gol, todo mundo participa, então, né, eu acho que vai vencer esse jogo coletivo deles. Né? Estou dando um placar de 3-1 para o Flu, acho que eles vão passar o carro em cima do Atlético. Né? Se o São Paulo for com 3 zagueiros de novo, pode ser 4-5, facilmente. Né? Time besta de jogar, né? Não sei porque faz isso. Fazia isso, como a gente já comentou, com aquele Santos do ano retrasado, né? Então, todas as Copas que a gente caiu foi jogando no 3-5-2, né? Em jogos inventados, né? Perdendo o jogo fácil, né? E tá acontecendo com o Atlético a mesma coisa, né? Acho que eles estão acordando um pouco agora, mas se tudo der certo pro Atlético, o São Paulo ele sai no final dessa temporada, né? Então, ó, voltando a esse jogo, minhas dicas são só do lado do Fluminense, né? Então vou dar dica do Nenê pelo meio do campo ali, o Calegari, que nem você falou, ótimo lateral, desarma pra cacete, né? E por último, o atacante do Fluminense, Luca, que era da Ponte Preta na última temporada, fazia muito gol e pelo Fluminense está precisando marcar gol para se consolidar ele na titular, né? Vamos ver se ele não marca um gol nessa rodada, né? Bom, partindo para o nosso... Será que o Hulk estreia essa rodada já? Eu acho que não, hein, Léo? Eu Não? acho que ainda não, acho que está muito cedo, mas quem sabe na próxima. Mas se estrear, tomara, né, que faça um bom jogo, mas não daria dica dele Não. jamais ainda. Não acho que... Cara, o Hulk é um cara que é muito pesado. Não sei se combina com o time do Atlético, não. Sendo bem sincero. Mas é isso aí. Bora pro próximo jogo aí, último jogo valendo aí da nossa rodada, né? Um jogo que eu acho que vai ser bem aberto aí, bem muvucado aí, com times buscando muito a meta, que é Corinthians e Atlético Paranaense, né? No Itaquerão, né? Na impressora ali. Eu acho que o nosso rival paulista ele pode sair vitorioso do Atlético, embora o Atlético tenha jogado muito bem lá na grama sintética contra o Inter, agora na grama valendo aí do Itaquerão. A galera do Corinthians sabe como jogar lá, sabe encontrar os caminhos do gol do próprio estádio, e eu acho que pode vencer esse lado, o time coletivo também do Corinthians, né? Um time muito coletivo, né? Estou colocando um placar de 2-1 e de dicas vou dar 2 dicas do Corinthians e uma do Atlético, né? Acho que seremos até parecidos nisso, né? Vamos ver. Estou dando dica do Fábio Santos, do Casares e do Renato Kaiser, né? Que não começou jogando no último jogo, mas acho que para esse tem tudo para começar jogando, né? É possível que o autor ele não tenha visto a falta que ele fez, né? Bom, o que você acha desse nosso último embate aí, Léo? Bom, a gente diverge um pouco, então, aqui, né, no placar, que eu acho que, assim, o Corinthians, ele deu um pouco de sorte contra o Ceará, né, foi um jogo bem ruim. Eu vi uma boa parte da partida, foi um jogo muito ruim, assim, de ambos os lados. Eu acho que mais do lado do Corinthians, porque falta muito. O Corinthians não tem jogador técnico, cara. Não tem um jogador que Não. dá um drible, que faz uma jogada de efeito. Não tem.
É um time muito meio Pará, sabe? Meio retão. Então, acho que é uma grande falha aí da equipe do Corinthians. E deu muita sorte, né? Como eu já falei com o Ceará, e teve aquele pênalti mandrake também, né? Pênalti cavado ali do Gabriel. Meu, que ridículo aqui o juiz dar um pênalti daquele, mas enfim. Acho que foi muito por conta disso, né, que o Ceará não conseguiu e uma vitória, né, ou até um resultado mais positivo, né, um empate pelo menos. Inclusive, assim, eu acho que o grande mérito dessa equipe do Corinthians é estar tendo um poder de marcação muito bom. Assim, simplesmente o time do Corinthians não deixou o Ceará jogar, por exemplo, na última rodada. Eu acho que contra o Atlético Paranaense vai também jogar nesse estilo, né? Vai jogar tentando segurar, né, fazendo uma marcação ali, pressão na zaga do Atlético, mas o Atlético não é o Ceará. O Atlético tem jogadores muito mais velozes, tem jogadinhas mais rápidas que a do Ceará, então eu imagino que o Atlético dê muito mais dificuldade para a equipe do Corinthians nessa partida, e eu acho que até possa sair com a vitória no Genericão, né? E, bom, enfim, tô dando placar contrário do Gui, tô dando placar aí de 2-1 pro Atlético, por conta, né, desse retrospecto muito positivo, acho que da equipe, acho que tá jogando melhor que a equipe do Corinthians. E de dicas, não são tão iguais como as do Gui, mas tem uma igual aí, né, que sempre dou, que é o Kaiser, obviamente, né? Também não sei por que o Autuori não começou com ele. Talvez possa ter sido alguma coisa física, algum incômodo físico dele, mas se não foi isso, foi péssima a escolha de não ter colocado. Do lado do Atlético ainda, o Nicão, que acho que é um dos jogadores principais nessa equipe do Atlético, um dos mais experientes também. E do lado do Corinthians, vou dar dica do Gustavo Mosquito, que é um cara que, por mais que não faça muitos gols, né, não tenha também esse poderio ofensivo tão grande, é um cara muito rápido, muito veloz, quebra muito a marcação e normalmente dá muita assistência, né? Então, vou dar dica, minha última dica aí para esse cartola, Gustavo Mosquito. É isso, acabamos com esse... foi rapidinho esse programa aqui. Não temos, como a gente já falou, né, a partida entre Coritiba e Palmeiras. A gente não vai palpitar também porque está muito longe o jogo, né? Já vai ter até passado o Mundial, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nesses dias. Mas o Palmeiras vai chegar, acho que muito cansado para a semana que vem, né? Uma paulada de jogos, tem muito jogo aí para o Palmeiras na semana que vem. Então, realmente vai ser bem intenso esses dias aí para o Palmeiras, né? De intensidade mesmo, vai precisar de muito físico, né? Palmeiras, inclusive, que é acho que é o time disparado aí que mais jogou nessa temporada dos times brasileiros. Sem dúvida. Enfim, é isso. Acabamos. Gui, suas considerações finais aí, que você quiser falar, tá aberta a palavra. Muito bom, El. Queria agradecer aí a audiência de todo mundo, muito importante aí. Uma rodada meio doida, né? A gente, na última gravação, a gente ficou especulando que jogos iriam para o Cartola, né? Quem poderia valer, né? Porque de sábado a quarta, né? Mas acho que vai ser uma rodada bem legal aí, com muitos jogos, na minha opinião, com muitos gols, né? Então acho que vale a pena, né? Assistir bastante futebol aí nessa rodada. Então vai ter jogo quase todo dia, então para quem estiver parado aí na frente da televisão, vai ter bastante entretenimento, né? Então é isso aí, né? Ademais, um forte abraço a todos, né? Forte abraço para você, forte abraço a todo mundo que está nos assistindo e tchau. É isso, galera. Não tenho mais muito o que falar. Acho que vocês estão muito futebol. Não esquecer, né? Faz tempo que eu não falo isso. Nos sigam nas nossas redes sociais, curtam aqui o vídeo se vocês curtiram, compartilhem, né? Se inscrevam aí no canal, comentem bastante. E é isso. Assistam muito futebol novamente. Um grande abraço a todos e tchau!